Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para mais um encontro sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, abordando agora a parte 4 desse conteúdo. Vamos, então, compartilhar aqui o arquivo. Bom, então, dando continuidade, vamos falar aqui sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, no caso aqui a parte 4, tá? Objetivos, né? Apresentar as funções das entidades do Sistema de Previdência privada fechada, né? Então, essa é a última parte ali da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Aqui nós temos a figura, né, de como está estruturado o Sistema Financeiro Nacional. Então, essa parte aqui é sobre a Previdência fechada, tá? Então, nós temos aí o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão máximo, que é o órgão regulador, emissor de normas. O órgão executor que fiscaliza e acompanha é a Previc, e como operador, entidade que faz parte, que opera dentro do sistema, nós temos aí as entidades de previdência privada fechada, que são chamados, mais conhecidos por fundos de pensão. Então, o que está aqui destacado em vermelho é o que nós vamos abordar aqui nessa parte 4 da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Bom, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, né, tem por função a regulação do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Veja bem, no segmento de seguros, a gente tem a previdência privada aberta, que é uma previdência complementar aberta. Aberta por quê? Porque qualquer um pode ir num banco e contratar um plano de previdência de acordo com as suas necessidades, seus desejos. Aqui não. Aqui é uma previdência complementar fechada, ou seja, somente participa dessa previdência aquelas pessoas vinculadas ao patrocinador, uma determinada empresa, né, que patrocina esse plano. Então, uma empresa, ela cria um plano de previdência complementar e ela entra como patrocinadora, e aí ela beneficia quem? Os empregados, funcionários, colaboradores dessa empresa. E aí esses colaboradores, esses empregados, eles vão contribuir mensalmente com um valor X sobre o seu salário, e a empresa contribuir como patrocinadora com um valor X para cada um que contribui para esse fundo. E esse o objetivo disso é formar uma poupança para que, no futuro, esse trabalhador, esse colaborador, ele possa ter uma aposentadoria complementar àquela da aposentadoria tradicional da Previdência Oficial, que no caso é o INSS. Então, ele funciona dessa forma, tá? Então, são organizações, né, que estão reguladas aí pelo Decreto 7.223 de março de 2010 e tem um regimento interno aí da portaria do Ministério da Previdência Social 132 de 2011, tá? Então, o Conselho Nacional é presidido é um colegiado, tá? Como os outros conselhos, é presidido pelo o ministro da Previdência Social, representante da Superintendência Nacional de Seguros Complementar, a Previc, da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Economia e das entidades fechadas de previdência complementar, patrocinada e instituidoras de plano de benefício, né, desses planos de previdência complementar. E também dos participantes que são assistidos por esses planos. Então, a gente tem pessoas do governo, como o Ministério da Previdência, pessoas das entidades que fiscalizam, né, no caso a Previc, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Economia, representantes das empresas, que são as entidades fechadas de previdência, dos fundos de pensão, e também dos patrocinadores desses planos, e também dos participantes assistidos, que são os representantes, vamos dizer assim, dos trabalhadores, dos colaboradores vinculados a esses planos. Então, esse é o colegiado que forma o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E como órgão, né, fiscalizador, né, do sistema,
aí nós temos a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, né? Então, a Previc, ela é uma autarquia de natureza especial, ela tem autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, está vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, tem a sede no Distrito Federal e ela tem atuação em todo o território, porque ela fiscaliza todas as entidades fechadas de previdência complementar. E também fiscaliza e põe em execução as políticas para o regime de previdência complementar operado por essas entidades. Então, ou seja, o Conselho Nacional cria as regras, as normas, a Previc vem e executa essas normas, ou seja, põe essas normas em prática, fiscaliza e acompanha. É assim como a SUSEP, assim como o Banco Central, assim como o Conselho Nacional de Seguros Privados, né, e que também faz esse acompanhamento. Bom, então, essas são as entidades. Então, dentro desse sistema, né, nós temos, então, as entidades que atuam, né? E a Previc tem como atribuição proceder à fiscalização das atividades dessas entidades de previdência complementar, né, e as suas operações, aplicar e julgar, né, infrações, tendo em vista aí algumas falhas cometidas por esses agentes. Ela emite instruções, estabelece procedimentos para aplicação das normas relativas à sua área de competência e é ela que autoriza a constituição e funcionamento das entidades de previdência complementar fechada, né? E também com relação aos seus estatutos. Quais são as atribuições da Previc? Ela tem que harmonizar, continuando, né? Ela tem que harmonizar as atividades das entidades de previdência, né? Com as normas e políticas estabelecidas pelo segmento, ou seja, o Conselho Nacional cria a norma e ela tem que aplicar essa norma e tem que harmonizar isso, né? Ou seja, fazer com que as entidades funcionem de acordo com essas normas, né? Ela pode intervir, né? Nessas entidades, até mesmo fazer a sua liquidação extrajudicial dessas entidades. Se a entidade está com dificuldade financeira, ela pode nomear aí um interventor ou um liquidante se ela entrar em liquidação. Ela pode nomear administrador especial, né, para um plano específico, né, podendo atribuir poderes, intervenção e liquidação extrajudicial na forma da lei. Se houver conflitos, né, ela pode também, né, atuar como mediadora e conciliadora, né, entre as entidades e seus participantes, né? Então, pode haver aí um conflito entre o ponto de vista e de procedimentos que o fundo de pensão quer fazer e os seus associados não concordarem. Então, isso pode gerar um conflito e ela pode atuar aí como mediadora para resolver esse conflito. E também aí é responsável pelos relatórios que ela tem que enviar anualmente, né, sobre todo o sistema para o Ministério da Fazenda. Aqui não seria Ministério da Fazenda, mas é Ministério da Economia. Prestar conta, né, da sua atuação no mercado. E como entidades que funcionam, né, dentro desse sistema, nós temos aí os planos de pensão, né, os fundos de pensão, né, que são as entidades fechadas de previdência complementar e são organizadas e mantidas para a administração desses fundos, né? Então, a gente tem aí fundos muito, como se diz assim, já um pouco antigos, né, com mais de 80 anos de funcionamento, por exemplo, a Previ, né, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, é o mais antigo que existe no Brasil, que tem o maior patrimônio. Tem também a Petros, que é vinculada aí à Petrobras, a FUNCEF, que é vinculada aos funcionários aí da Caixa Econômica Federal, como tem também de empresas privadas, né, uma quantidade aí considerável de empresas privadas mantém planos de previdência complementar para os seus funcionários. Por exemplo, Magazine Luiza, BRF e outras mais, também mantém planos de previdência complementar para os seus funcionários. Isso não é exclusividade de empresas estatais, não. Tá? O setor privado também cria isso aí como forma de remuneração indireta, vamos assim dizer. É um benefício para o trabalhador, né? Porque
depender da aposentadoria do INSS é um pouco cruel, tá? Um pouco cruel, porque vamos pegar, por exemplo, um empregado, um trabalhador que tem uma remuneração aí considerável, né? A pessoa ganha aí 10, 12, 15 mil reais por mês, por exemplo. Ele vai contribuir para o INSS sobre o teto máximo, é o que ele vai contribuir. E se ele não contribuir para um fundo de previdência complementar, ou ele não fizer uma poupança, né, ao longo da sua vida, para que no final da sua atividade laboral, ou seja, quando ele falar, vou me aposentar, não vou mais trabalhar, ele vai ter uma renda, né, uma aposentadoria do INSS ridícula em relação ao salário que ele vinha recebendo. Então, assim, o poder aquisitivo dele vai cair drasticamente. Então, é uma forma de evitar isso, é contribuir para um plano de previdência complementar dentro da sua empresa, de tal forma que, ao longo da sua vida vinculada a essa empresa, quando chegar lá na aposentadoria, a pessoa teria aí um complemento da sua aposentadoria em relação àquilo que ele receberia do INSS. Isso daria aí uma aposentadoria, né, mais digna, né, um padrão de vida mais digno na sua velhice. Então, é para isso que servem esses fundos de pensão, tá? Ou a pessoa, se não tem isso na sua empresa, você deve, então, se preocupar em criar, né, uma poupança para formar aí um colchão de liquidez para que você tenha uma renda no futuro. Se você não é capaz de fazer isso, contrata um plano de previdência privada aberta, né? Vai no banco e contrata, paga lá para eles administrar seu dinheiro. É uma forma também de você criar um complemento de aposentadoria. Então, é assim que funciona esse sistema, tá? E essas entidades de fundo de pensão, elas são bastante interessantes para também a economia do país, porque são entidades que possuem muitos recursos, né? São bilhões de reais aí que eles detêm. E eles investem dentro da economia do país, né? Então, eles investem uma boa parte desse recurso em renda variável, né? Em ações, por exemplo. Então, eles acabam sendo sócios, né? De várias empresas no país, então eles acabam financiando essas empresas via aquisição de ações, por exemplo. São também, investem bastante em atividade imobiliária, comprando prédios de escritórios, shoppings, né? Participações em shoppings, por exemplo. Então, eles investem bastante no mercado. Isso acaba dinamizando o mercado em função desses recursos que são investidos nessas atividades, né? E por que eles investem em imóveis? Para receber o aluguel, né? Compra participação em shopping para receber parte dos aluguéis que, né, os lojistas pagam para o shopping. Assim como prédios de escritórios. Então, eles fazem esse tipo de investimento. Além de investimento em outros títulos de renda fixa. Existem regras, né, para eles investir esses recursos de tal forma que eles possam também reduzir a exposição ao risco. Então, não dá para um fundo de pensão pegar todo o dinheiro que ele tem e investir em uma carteira de ações. Seria muito arriscado. Mas eles são grandes investidores, né, em ações, né? Por exemplo, recentemente, né, agora, questão essa semana mesmo, estava tendo aí um jogo né, uma queda de braço aí entre os fundos de pensão e o Marfrig, né, sobre a questão do controle sobre a BRF, né, que é a dona das marcas Sadia e Perdigão. Então, os fundos de pensão são grandes acionistas na BRF. E o Marfrig, né, via seu proprietário, vinha comprando ações da BRF de tal forma que ele acabou chegando numa posição de deter mais de 30% das ações da BRF. E aí, com isso, ele teria o controle sobre a BRF. E fundos de pensão como a Previ tem em torno de 5 a 6% da BRF. Acho que o fundo, não sei se é o da Petros, acho que da Petros, da FUNCEF, não sei, tem mais 5%. E eles estavam tentando evitar que o dono do Marfrig assumisse, né, o controle da BRF. Mas não conseguiram, ele acabou assumindo o controle. Então, ele tem assim o
Não é o controle de 100%, mas ele é o acionista majoritário. Então, você precisa de ver, assim, um fundo de pensão ter 5, 6% do capital da BRF, né? É o segundo maior acionista do Banco do Brasil, é a Previ, né? Então, o primeiro grande acionista é o governo federal e o segundo maior acionista é a Previ, que é o próprio fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Então, detém uma quantidade considerável de ações. Tem participações assim consideráveis na Petrobras, na Vale, e outras empresas, né, e outras empresas. É uma carteira bastante diversificada. Então, eles atuam nesse sentido, né, dentro do mercado, ou seja, esse dinheiro ele tem que estar aplicado em ativos financeiros que vão render juros, e esses juros vai compor aí, né, um montante de valor que são as reservas atuariais desses fundos para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões lá no futuro, né? Então, com esse o propósito que existe. E ele é regulado e acompanhado aí, né, pela Previc e pelo Conselho de Previdência Complementar. Então, era isso que a gente tinha para falar aqui no nosso nessa quarta parte, né, na parte 4 aí da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. E assim a gente encerra, então, a abordagem sobre esse tema, que foi o que mostrar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e também quais são as entidades que atuam dentro desse sistema, para a gente entender como é que funciona aí o sistema financeiro no qual a gente está aí vinculado a ele diariamente, seja via um seguro que a gente compra, ou uma aplicação financeira que a gente faz, uma conta corrente, um cartão de crédito, um consórcio, uma aplicação em ações, em fundos imobiliários, de qualquer forma, a gente está sempre vinculado aí a uma instituição financeira. Então, entender como é que funciona, quais são as regras, qual a estrutura, como que é o funcionamento desse sistema financeiro aí no país. Então, era isso que eu tinha para a gente falar hoje sobre esse assunto, tá bom?